Nós vamos falar agora do Estatuto Militar, da Lei 6.880. E o assunto desse vídeo será a reserva das Forças Armadas. Existem dois tipos de reserva das Forças Armadas. O primeiro é individualmente e o segundo é no seu conjunto. Vamos começar aqui falando do individualmente. Quando nós falamos da reserva das Forças Armadas de forma individual, nós estamos falando daquele militar da reserva remunerada que está lá em casa, né? Teoricamente, lembrando aqui que de uma forma bem metodológica, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, aquele militar que está aposentado. E ele está a qualquer momento ali, que ele pode a qualquer momento ser convocado, se necessário. Se as Forças Armadas precisar dele, ele pode ser a qualquer momento convocado, tá? Então, esse militar da reserva remunerada, ele faz parte da reserva das Forças Armadas de forma individual. E todo aquele cidadão, toda aquela pessoa que estiver em condição de convocação ou de mobilização para a ativa. Então, aquela pessoa, todo aquele cidadão que estiver em condição de convocação, ele também será parte da reserva das Forças Armadas de forma individual. E por que eu estou falando aquele cidadão, aquela pessoa que tem condição de convocação? Porque jamais as Forças Armadas vai chamar uma pessoa que não tem condição para estar ali auxiliando eles, né? Não vai pegar uma pessoa doente, não vai pegar uma pessoa que não tem condição de estar ali auxiliando, tá bom? Então, no seu conjunto, né? Aqui a gente terminou a forma individual, a reserva individual, que são essas duas situações. E agora nós vamos falar no seu conjunto. A reserva das Forças Armadas no seu conjunto são a Polícia Militar, beleza? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Lembra quando a gente estudou lá atrás, nos vídeos atrás que eu falei, que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, ela faz parte da reserva do Exército Brasileiro? Então, mas aqui, no Estatuto dos Militares, nós estamos falando das Forças Armadas como um todo, entendeu? Então, se a gente está falando como um todo, o Exército Brasileiro está incluso aqui. Porque, lembra, as Forças Armadas é formado de quê? Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Então, no seu conjunto, a reserva das Forças Armadas será Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. E aí nós temos algumas outras situações, outros itens que entram também para estar auxiliando aí as Forças Armadas no seu conjunto, na reserva, né? Que conta como reserva. As Forças Armadas falam assim, beleza, se precisar então, tenho a Polícia Militar para poder me auxiliar, eu tenho o Corpo de Bombeiro Militar para me auxiliar e eu também vou ter mais aí, 3 pessoinhas aí para estar me auxiliando também. E quem são eles? A Marinha Mercante, tá bom? A aviação civil e as empresas que são declaradas diretamente com finalidades precípuas, né, das Forças Armadas, que tem finalidade, que fazem alguma função, que são ligadas às finalidades mais importantes aí das Forças Armadas. E essas 3 que eu falei, a Marinha Mercante, a Aviação Civil e essas empresas que são diretamente devotadas, né, às finalidades principais das Forças Armadas, elas são chamadas de atividade, efeitos de mobilização e de emprego. Beleza? Então, essas 3 coisas que eu falei, que podem ser serem chamadas para auxiliar as Forças Armadas, em caso precise, né? Que fazem parte da reserva no seu conjunto das Forças Armadas, elas são chamadas de atividade, efeitos de mobilização de emprego. Porque elas fazem alguma atividade, elas fazem atividades que, em caso de necessidade extrema, que as Forças Armadas precisem convocar a sua reserva, essas atividades serão muito importantes, entendeu? Para as Forças Armadas, poderão auxiliar as Forças Armadas. Então, elas estão ali fazendo o serviço delas normalmente, né? Vivendo a sua vidinha normalmente, mas se acontecer uma coisa, aconteceu uma guerra e as Forças Armadas precisarem de auxílio, é para essas pessoas aí que eles vão estar pedindo ajuda, tá bom? E aí, vamos lembrar uma coisa aqui. As pessoas que compõem a Marinha Mercante, as pessoas que trabalham na Marinha Mercante, que formam a Marinha Mercante, as pessoas que formam a aviação civil, que trabalham lá dentro, que estão todos os dias trabalhando, e as pessoas que trabalham nessas empresas que são diretamente relacionadas com a segurança nacional, né?
que são as empresas que trabalham diretamente com finalidades importantes para as Forças Armadas, os cidadãos que estão em condição de convocação, caso necessário, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças Armadas. Até então, as pessoas que trabalham na Marinha Mercante não são considerados militares, as pessoas que trabalham na aviação civil não são considerados militares, e as pessoas que trabalham nas empresas direcionadas, diretamente, devotadas às finalidades principais das Forças Armadas, não são consideradas militares. Cara, aquela pessoa que também está em condição de ser convocado para ser mobilizado para a ativa das Forças Armadas, também só será considerado militar quando ele for convocado, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se eu tô te ajudando, se eu tô de alguma forma te auxiliando a entender melhor a matéria, se eu tô clareando, se tá servindo para você esse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, porque é a forma com que eu sei se eu tô te ajudando, se tá sendo útil para você, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo.